Pessoal, tudo bem? Aqui é o Evandro do canal Tribuna da Gralha, né, o perfil no Instagram Tribuna da Gralha. Para quem não me conhece, a gente está fazendo aí um trabalho de investigação em cima dos gastos dos deputados, né? Primeiramente frisando que são gastos legais, né? Eles não são gastos ilegais, é um dinheiro que está previsto, é um dinheiro que ele vem estipulado para isso mesmo, né? Porém, assim, a gente está em cima da moralidade, né? Então a gente quer saber, assim, será que é justo aqui no nosso estado do Paraná? Para quem não sabe, né, eu sou daqui de Curitiba, né, do estado do Paraná. A gente gostaria de saber se é moral, né, principalmente vindo aí dos parlamentares de direita, que são aqueles, né, que gostam de arrotar virtudes, aqueles que gostam, né, de dizer que são a favor da família, Deus, pátria, família, blá blá blá, esse tipo de coisa que você já conhece, né? Então, assim, a gente está indo atrás, né, de gastos de alguns deputados, né, principalmente, obviamente, né, são todos deputados da direita paranaense, né, ou com um alinhamento ali mais à direita. Obviamente que a gente já tem ali a nossa lista principal são os da extrema direita, né, PL, União Brasil. Depois vem ali a linha, né, de PSD, esse tipo de coisa. O meu amigo Jeff Reynolds, que ele é jornalista da minha cidade natal, que é Irati, no Paraná, ele topou fazer junto comigo, né, algumas investigações e tudo mais, mas o Jeff, ele é jornalista, né, então ele não tem ali o lado político dele e tudo mais. Ele até me falou: olha, Evandro, tem algum pessoal de esquerda também, assim. Eu falei: cara, vai fundo, né, eu não tenho por que perseguir os meus, não tenho por que perseguir os meus as pessoas que pensam iguais a mim, né? Então, assim, eu acho que cada um é cada um, né? Se tem parlamentar de esquerda roubando, eu acredito que tem, né? Roubando é uma palavra muito forte, né? Então, deixa eu me retratar aqui. Se tem parlamentar de esquerda, né, que está usando indevidamente dos recursos públicos, eu acho que tem que ser exposto também. Né? Não adianta a gente aqui começar uma passação de pano, né, para deputado porque é de esquerda, porque isso e aquilo. Obviamente que né, eu vou focar diretamente nos da direita e nos da extrema direita, justamente por ser o meu maior ponto de divergência. Né? Então, assim, eu não tenho motivo algum para atacar, né, o pessoal com quem eu sou simpatizante. Né? Eu conheço alguns parlamentares de esquerda, né, então eu tenho contato com alguns parlamentares de esquerda, e se for preciso cobrar, a gente vai cobrar direto. Né? A gente tem essa abertura, a gente tem essa conversa, né? E tenho certeza aí pelos nobres, né, da esquerda, aqui, os deputados da esquerda paranaense, que eles, né, sempre vão estar abertos a diálogos, né, para dar uma explicação de alguns gastos, né? Porque assim, pessoal, como eu falei, os gastos eles não são ilegais, né? Eles podem ser imorais, né? É isso que a gente vai atrás. A gente vai atrás aí, não sei, né? Não tô aqui para afirmar nada, né? Mas a gente vai atrás aí para ver se essas empresas que estão recebendo dinheiro, elas têm legitimidade, né? A gente já fez uma boa parte da investigação, né, em cima das empresas, para a gente saber se são empresas, né, que estão legalizadas ali com o CNPJ alinhado para o tipo de serviço que está recebendo dinheiro público, né, para fazer isso. Então, assim, a gente já tem algumas informações. O Jeff, ele soltou ontem no canal dele o primeiro vídeo, né, que é sobre o Ricardo Arruda. Os gastos do Ricardo Arruda, né, as coincidências que tem nos gastos do Ricardo Arruda, né, por exemplo, assim, empresa que começa a receber dinheiro do Ricardo Arruda 2 meses depois de abrir o CNPJ. Né? Então, assim, queria eu ser um empresário de sorte assim. Né? A gente abrir aí uma empresa no primeiro mês e 2 meses depois tá aí prestando serviços, né, para um parlamentar, né, recebendo valores altos e tudo mais. Então, assim, queria eu ser um empresário de sucesso dessa maneira, né? Então, esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente vai, né? A gente sabe que o dinheiro é legal, já falei isso, né? A gente não está acusando ninguém de roubo, de rachadinha, né? Se a carapuça serviu, o problema não é meu. A gente está utilizando dados do portal da transparência, né? Então são dados que a gente espera, né, que sejam dados confiáveis, né? Mas com certeza são. Eu acredito que
isso passe por algum tipo de auditoria, né, dentro da Alep, da Assembleia e tudo mais, né, para poderem, né, aceitarem esse tipo de nota, tudo relacionado aos gastos, né. Mas a gente está indo atrás, né? Então, assim, eu recomendo, pessoal, que vocês sigam o canal, sigam aqui o Tribunal da Gralha, tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente tem perfil no Facebook também, mas no Facebook a gente é um pouco mais limitado, assim, né? Então a gente não tem grandes postagens, é tudo pelo Instagram, né? Pelo Meta ali, que vai direto pro Facebook. Né? Então, assim, sigam, pessoal, porque essa investigação ela vai continuar. Né? Como o Jeff falou ontem na live que ele fez, a gente não sabe se vai dar alguma coisa, mas a gente está procurando. A gente tem que procurar. É nosso papel como cidadão, né, investigar os parlamentares, porque assim, eles são nossos funcionários, né? Então, assim, como nossos funcionários, a gente tem que investigar para onde que está indo o nosso dinheiro, né? Assim, lembrando que esse ressarcimento, né, desse dinheiro, ele não faz parte do salário do deputado, né? Então ele tem lá o seu salário ali dos seus 34, 35 mil reais, não me recordo, né, o valor exato ali, mas esses gastos eles são além do salário. Então, por exemplo, assim, o camarada gastou lá com um aluguel de carro, né? Ele vai ser ressarcido, então não vai ser do bolso dele. O parlamentar ele praticamente tem um custo zero, né, no seu trabalho, porque tudo que ele gasta do bolso dele a Assembleia reembolsa com o dinheiro do povo, né? Dinheiro dos impostos. Vamos falar assim a grosso modo, né? Para ver se todo mundo entende, inclusive o pessoal de direita, né? Que se quiser aqui vir aqui me xingar, não tem problema, pode vir. Eu até agradeço porque é um engajamento, né? Eu acredito que vocês não saibam muito como funciona a rede social, mas se você vier me xingar nos comentários, vier dar dislike, vier falar merda, pode vir, não tem problema. Para mim é engajamento, então eu não tô nem aí. Eu só o que você vai tentar me atingir só vai fazer o meu vídeo atingir mais pessoas. Então é isso que a gente quer, pessoal. A gente quer expor para vocês, né, tudo o que possivelmente possa estar errado. Como o Jeff falou, eu quero reforçar aqui várias vezes que a gente não está acusando ninguém de roubo nem de nada, né? São gastos, a gente está usando a palavra gasto desde o começo dessa investigação, porque é justamente o que a gente está investigando. A gente está investigando os gastos, né? Não, a gente não está investigando problema pessoal, a gente não está investigando outros tipos, né, de problemas que o parlamentar possa ter tido aí ao longo da sua vida, o que eu acho também correto a gente saber, pelo menos, né? Então, por exemplo, aí tem deputado aí que fez acordo para não ser condenado por funcionário fantasma, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa informação para lembrar dos rostos, né? Então, assim, isso que eu falei é uma informação pública, é o deputado Romanelli, o deputado estadual Romanelli aqui do Paraná, que fez esse acordo agora no ano de 2025, né, para ele não ser punido por funcionário fantasma, né? Então ele fez um acordo ali de devolução de algo em torno de 20 mil reais, justamente para não ser condenado. Talvez eu não entendo muito bem do processo legal, mas talvez para não cair na inegibilidade, né? Porque uma das coisas mais valiosas para esses políticos mais antigos, né? O Romanelli ele tem muitos anos na política, é o cargo. Então, assim, a coisa mais preciosa que o deputado tem, o vereador, seja qualquer um político, né? É muito difícil você chegar, é muito difícil você angariar votos, é muito difícil você ficar conhecido, né? Para você ser um parlamentar aí que vai ter a confiança do povo, um parlamentar que o pessoal vai olhar e vai dizer, não, eu vou votar nesse cara porque eu confio nesse cara. É muito difícil isso, né? A gente sabe que movimenta-se muito dinheiro nos bastidores para ganhar-se as eleições, né? Então, e movimenta-se mais dinheiro ainda para se reeleger, né? Depois que você está dentro da máquina, meu irmão, isso aí, ó, portal da transparência, os gastos que eles expõem para gente. Imagine os que não é exposto. Então, assim, eu acredito que vocês, pessoal, como cidadãos, né, o portal da transparência ele está aí, é fácil, é simples de mexer, ele é muito intuitivo, vocês vão saber o que, que é gasto, o que, que é ressarcimento, o que, que o deputado devolveu, né, que raramente a gente vê devolução aí no meio, né, dessas notas e tudo mais. Eu recomendo, pessoal, que vocês também deem uma olhada, né, independente de quem você votou, se você votou deputado A, deputado B, direita, esquerda, eu acredito que você tem que fiscalizar, né? Porque assim, depois que a eleição passa, depois que o parlamentar conseguiu o que ele queria, né? Que seria ali o seu cargo, a gente não pode esquecer.
A gente não pode esquecer, porque assim, a partir dali começa um trabalho muito importante desse parlamentar, né, que é trabalhar em prol do povo, né? Isso que a gente espera, pelo menos é o que eu espero, né? Eu posso estar iludido, mas nas últimas eleições eu votei em candidatos que me passaram algum tipo de esperança, né? A gente sabe que, como o brasileiro, a gente tem muitas dificuldades e tudo mais, mas a gente sempre tem um pouquinho de esperança em alguma coisa. Isso é do brasileiro, isso não é uma coisa ruim, né? Muito pelo contrário, eu acho que quando você perde esperança, você já está morto por dentro, né? Então, assim, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter a luta, principalmente a luta, pessoal. Você tem que se manifestar, você tem que deixar claro as suas opiniões, porque assim, se você não tomar as suas decisões, alguém vai tomar por você, né? Então, assim, não adianta você se isentar, querer se isentar em eleição, dizer que não, que eu sou neutro, né? Porque já dizia, sei lá, um filósofo, eu acho que é o Dante Alighieri, né? Não é um filósofo, né? Mas eu não sei, é de alguma coisa que eu li, né? Então, o Dante Alighieri ele falava que se eu tiver errado e não for o Dante Alighieri, me corrijam, tá? Mas o Dante Alighieri ele falava que os lugares mais quentes no inferno estão reservados para aqueles que ficaram neutros durante a guerra. Então, assim, eu acho que é uma coisa que vocês têm que levar para a vida, né? Então, neutralidade ela não leva a lugar nenhum, né? Eu sou uma pessoa que decidi me posicionar e eu decidi me posicionar à esquerda porque, assim, são coisas que eu acredito, né? Eu acredito na força dos trabalhadores, na injustiça que os trabalhadores sofrem. Então, eu prefiro me alinhar com o que eu mais me identifico. Se você se identifica com direita e Deus, pátria e família, o problema é seu. Mas participe. Não participe sendo aquele gado, não participe sendo aquela pessoa que diz amém para tudo o que o seu político falar, né? Como eu falei aqui, o Jeff vai investigar. Se tiver gente de esquerda, a gente vai expor, né? Se tiver gente de esquerda, a gente vai cobrar. Se tiver gente de esquerda, a gente vai querer explicações. Obviamente que isso, se por acaso a gente encontrar alguma irregularidade, né? Eu acredito muito nos meus camaradas aí de esquerda, né? Apesar de eu não ser petista, então, antes que vocês venham falar merda, né, pode me xingar de qualquer coisa, pode me chamar de petista, também não vejo o porquê que petista seria um xingamento, né? Eu acredito que xingar os outros de petista é mais falta de criatividade, né, do pessoal da direita para arrumar algum apelido engraçado para o pessoal de esquerda, porque ser chamado de petista para mim não influencia em nada, né? Então você pode me chamar de petista, apesar de eu não ser, né? Eu tenho filiação a um partido de esquerda, mas não é o PT. Eu não digo amém para tudo que o PT faz, eu não digo amém para tudo que o Lula faz e vocês deveriam aprender a fazer a mesma coisa. Vocês deveriam aprender a cobrar o político de vocês, né? Então, assim, não é o momento, né, obviamente, da gente se desunir, principalmente com a esquerda, que é com quem eu sou aliado, né? Eu imagino que a maioria que esteja me assistindo é de esquerda, então se tiver alguém de direita me assistindo, obrigado pela audiência também, tá bom? Independente se você tá aqui para falar merda ou não, vai fortalecer o trabalho, vai me dar view, vai me dar audiência, vai me dar engajamento, né? E eu vou conseguir levar o meu recado para mais pessoas, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradecer ao meu amigo Jeff, tá? Lá de Irati, meu conterrâneo da Vila Raquel. É, Agradecer a ele, né, por ter acolhido essa. Não foi bem uma denúncia, né? Eu comecei a investigar por conta. Já tem, eu acho que um tempo aí, desde que eu comecei a lançar os vídeos, né? Na verdade, bem antes, eu comecei o projeto dos vídeos, né? Justamente depois que eu comecei a encontrar algumas incoerências, irregularidades e tudo mais. Então, assim, quero te agradecer, Jeff. Obrigado, tá? Eu sempre elogiei o seu trabalho para as pessoas que eu conheço, né? Eu sempre acompanhei suas investigações e tudo mais. Inclusive, pessoal, para quem não conhece o Jeff, vai no canal dele, é Jeff Reynolds, tá? Jeff com dois Fs, Reynolds com NH. Eu acho que é assim, Jeff. Desculpa se eu errei aqui o teu nome. Mas procura lá, um barbudo, cabeludo, vocês vão saber quem que é, né? O Jeff ele fez apesar do Jeff ele não ter posicionamento político nenhum, né? Ele é um jornalista e eu acredito que a mídia ela deve ser imparcial, né? Que não é o que acontece, mas né, o Jeff ele é completamente imparcial. Tanto é que quando a gente começou a conversar, ele falou, Evandro, vai ter gente de esquerda. Eu falei, cara, não posso fazer nada, né? Então, se o pessoal de esquerda tá na mesma linha, poderia ter tido, poderia não, teve a oportunidade para fazer o que é certo. Se fez o que é errado, se der alguma coisa, tiver alguma irregularidade, para cima. Não tem o que fazer. A gente tem que parar com essa passação de pano
para político. Eu, obviamente, como eu falei, simpatizo, sou de esquerda, não tenho motivo algum para começar uma briga agora, principalmente dentro do campo da esquerda. A gente sabe que a esquerda ela ficou muito grande depois da última manifestação que teve contra a PEC da blindagem, contra a anistia, né? Então a gente pode ver que hoje em dia a esquerda ela se preocupa mais com esse tipo de pauta do que a direita. A direita vai para a rua, né? Principalmente a direita idiota, a direita bolsonarista, porque assim eu conheço pessoas de direita, né, que têm ali uma lucidez, apesar de ter, né, simpatias por políticos, né, que não merecem simpatia alguma. Eu conheço muitas pessoas, né, de direita, inclusive da minha família e tal. A gente leva uma discussão saudável, uma discussão na boa, né? Mas aquele idiota, aquele imbecil de direita, o bolsonarista que ele vai para a rua para dizer que o Lula é um alienígena, que o Lula foi sequestrado, que o Xandão é isso, para babar o ovo dos Estados Unidos, né? Então, assim, esse cara, ele já não tem mais jeito, né? Então, assim, uma discussão com uma pessoa assim não leva a nada, basta vocês assistir os vídeos aí. Inclusive, nossos conterrâneos, né, Jeff, eles oravam para pneu, né? Então, assim, a lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas, né, já passou. Então não adianta você achar que você vai mudar a opinião dessas pessoas, porque elas sempre vão idolatrar o Bolsonaro. Ele está preso, né? Ele está tornozeleira, tudo que eles mais abominável é bandido de tornozeleira, e tá lá o Bolsonaro virou um bandido de tornozeleira. Se você simpatiza, o problema é teu, tá bom? Então é isso, pessoal. Brigadão, Jeff, mais uma vez, tá? Por embarcar nessa comigo. A gente vai continuar aqui as investigações. No canal do Jeff, pessoal, sai com mais frequência, porque assim, como ele falou, ele está fazendo investigação em tempo real, né? Então ele está fazendo investigação em tempo real, tudo que ele for descobrindo ele vai soltando. Eu não sei de quanto em quanto tempo eu vou fazer aqui os vídeos no canal, e principalmente esse formato de vídeo aqui, que para mim é um pouquinho mais difícil, né? Porque eu tenho o meu trabalho, pasmem, né? Mas vocês que ficam falando aí que pessoal de esquerda não trabalha, o pessoal de esquerda não quer dinheiro, quer viver de Bolsa Família. Eu não vivo de Bolsa Família, eu trabalho, então isso aqui para mim, eu não tenho renda nenhuma com isso aqui, eu faço por princípio e faço porque eu gosto. Então eu não sei qual que é a frequência que vai sair vídeo aqui, pessoal, mas eu peço para vocês se inscreverem, deixar o like, compartilhar, principalmente com o pessoal de esquerda, né? Se quiser compartilhar com teu amigo de direita também não tem problema nenhum. Pode compartilhar. Se de repente ele entender a mensagem, né, ele vai lá, vai cobrar o político dele. Senão, ele vai continuar na mesma. Então é isso, pessoal. Cobrem o político de vocês, tá? Não deixem nada passar. Irregularidade ali, tá estranho. Porra, essa empresa está recebendo 200 mil aqui desde o começo da legislatura, né, da legislação, sei lá como é que fala, né? Desde o começo do mandato do deputado, e a empresa fica numa esquina, num lote baldio, num terreno. A gente está indo atrás disso, né? Então, assim, se você, deputado, está fazendo isso, pode ter certeza que a gente já está com o teu nome na mesa, beleza? A gente não está acusando ninguém aqui, mas a gente vai atrás. Se tiver irregularidade, a gente vai atrás. Fechou, pessoal? Brigadão por assistir até aqui, né? Se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like, compartilha aí e segue o canal, beleza?